Quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegou um momento importante da nossa programação, onde nós iremos meditar na Palavra de Deus. Eu quero convidar você que está acompanhando o programa Semeadores de Fogo desde o começo. Eu tenho certeza que está uma bênção esse programa. Deus já tem falado o seu coração, mas agora pegue a sua Bíblia e acompanhe. Estarei lendo somente um versículo para a nossa meditação. Se você já pegou aí a sua Bíblia, abra ela no livro de Salmos, de número 120, versículo de número 1. Lembrando a você que Salmos nós chamamos de números, né? Porque são o inário do povo de Israel. Nós não chamamos de capítulos, nós chamamos de salmos e trazemos ali por números, porque são 150 salmos, são 150 cânticos que ali o povo de Israel entoava ao Deus eterno. Então são músicas e Deus não fala conosco através das músicas? Não, com certeza, né? Deus fala conosco através de toda a sua palavra, né? Deus colocou esses cânticos e aqui estão as letras desses cânticos e Deus fala conosco também através dos salmos. Então, se você já pegou aí a sua Bíblia, já abriu ela no livro de Salmos, de número 120, e se você já encontrou o versículo de número 1, leia juntamente comigo a palavra de Deus. Diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Eu quero repetir novamente esse versículo. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Então, através deste salmo, através desse cântico onde o salmista escreve, eu posso entender que há um Deus que está nos céus, que rege todas as coisas, que tem o poder sobre todas as coisas. E outra coisa que eu pude entender lendo este versículo é que Deus ouve. Nós temos um Deus no céu que ouve. E lendo toda a palavra de Deus, eu pude entender que Deus ouve, que Deus fala, que Deus enxerga, que Deus apalpa, que Deus anda. Isaías nos escreve que todas as águas dos mares e dos rios cabem na palma da mão do nosso Deus. Então eu entendo que nós temos um Deus grande, um Deus poderoso. Isso fala, vem nos falar do poder de Deus, da majestade de Deus, da grandeza de Deus. Mas o interessante é que Deus, ele se importa com o ser humano. Todas as coisas foram criadas por Deus, mas nós vemos ali no Jardim do Éden que Deus, com o poder da sua palavra, ele dizia: haja luz, e houve luz, que haja os animais, e houve os animais, que haja os peixes dos mares, e os peixes ali apareceram. Mas quando ele foi criar o homem, e o homem ele criou dentro de si, e depois ele fez o homem, né? O verbo fazer é fazer de algo que já existe. O verbo criar é fazer algo daquilo que não existe. Então Deus criou o homem dentro de si, e depois a Bíblia diz que ele desceu ali no Jardim do Éden, né? Pegou ali o barro do Jardim do Éden, o pó, né? Com a água, fez um boneco, e aquilo ali não tinha vida, mas a Bíblia diz que ele soprou dentro das narinas de Adão, e o homem se tornou alma vivente. Então nós vemos que a Bíblia nos diz, várias pessoas dizem, né, os teólogos, os estudiosos da palavra de Deus, dizem que nós somos a coroa da criação de Deus.
Por quê? Porque nós temos consciência, nós temos inteligência. Até certos animais têm uma inteligência, mas ela vai até um certo ponto e ali para. Mas nós não, nós podemos desenvolver a nossa mente. Deus deu essa capacidade ao homem. Mas o que eu quero que você entenda, né? O que está dizendo aqui nesse versículo? Que Deus, Ele ama a cada um de nós. E Deus, quando nós clamamos, o que é clamar? É orar, é pedir, é buscar, é se derramar na presença do Senhor. E quando nós fazemos isso, Deus, Ele ouve as nossas orações. E quando é algo que nós pedimos a Deus, que vai nos fazer bem, que não vai nos tirar da presença do Senhor, Ele tem o prazer de nos dar. Ele tem o prazer de nos abençoar. E eu trouxe aqui algumas pessoas da Bíblia que buscaram a Deus, que clamaram a Deus, né? E receberam a bênção, receberam a vitória. E eu estou trazendo essa palavra para você nesse momento, para que você entenda que se você acreditar em Deus, se você dobrar os seus joelhos, se você buscar a Deus, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a sua história, Ele pode dar a você aquilo que você tanto pede, aquilo que é impossível para você, como uma enfermidade. Às vezes nós buscamos os médicos, vamos aos médicos e aí eles chegam a um veredito: olha, não tem jeito mais. E às vezes até dão o tempo: daqui 3 meses você vai morrer, daqui 6 meses você vai morrer, daqui 1 ano você vai morrer. Aí eles dão o veredito dizendo que não tem mais jeito. Mas quando não tem jeito aqui na terra, lá no céu, para o nosso Deus há jeito. Porque a Bíblia nos diz que para Deus nada é impossível. Então eu quero que você entenda que por qualquer motivo, por qualquer problema que você esteja enfrentando, Deus, Ele pode entrar com a solução. Mas Ele vai esperar com que você busque nele. Ele sabe, Ele conhece a mim, Ele conhece a você, Ele conhece a cada ser humano que está aqui sobre essa terra. Mas as pessoas dizem por aí que cada ação, há uma reação. Então, é assim, quando nós buscamos a Deus, Ele se manifesta para nós. E o impossível pode acontecer. Nós vemos lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, a história de uma mulher chamada Ana. A Bíblia diz que ela saía da onde ela morava e ela ia para o templo buscar o Senhor. E alguns historiadores dizem que foi muitos anos que Ana saía da sua casa e ia até o templo do Senhor buscar a presença de Deus. Mas Ana tinha uma dificuldade, ela tinha um problema, ela tinha algo que entristecia o coração dela. E se você ler ali, a Bíblia diz que ela era angustiada de alma. Então era uma mulher decepcionada, uma mulher triste, uma mulher angustiada. E ela buscava a Deus em oração. Ela ia até o templo buscar a Deus e ela foi até confundida, né? Com o profeta Eli ali. Ele olha para aquela mulher que estava dentro do templo e de tanto que ela chorava, de tanto que ela soluçava, que não saíam palavras da boca daquela mulher. Ela só bocejava. E ali o profeta, olhando para a vida daquela mulher, chega até ela e diz: ei, você está embriagada? E ela, com toda certeza, ela se levanta e diz: olha, Senhor, com todo respeito, ela falou àquele profeta, teria que ser respeitado, né, a autoridade que ele tinha. Mas ele disse: olha, a tua filha não está embriagada. Eu estou triste, eu estou amargurada de alma, porque ela tinha uma dificuldade, ela tinha um problema, mas ela clamou ao Senhor, ela buscou, ela orou, ela colocou aos pés de Jesus Cristo. E nós vemos que Deus ali abençoou aquela mulher, né? Deus colocou ali no coração daquele profeta, para que ele dissesse àquela mulher, para que ele profetizasse àquela mulher que ela teria um filho.
E aquela mulher que era estéril conseguiu uma grande dádiva, um grande milagre, uma grande bênção do Senhor. Por quê? Porque ela clamou, porque ela buscou, porque ela orou. E em quem? Aqui a Bíblia, o salmista diz: na minha angústia clamei ao Senhor. E esse Senhor não é os senhores daqui da terra que nós falamos por respeito, mas não, está dizendo aqui o Senhor dos senhores, o Criador de todas as coisas, o Senhor eterno, o Deus Todo-Poderoso. Então, ela foi buscar no lugar certo. E essa palavra é para você que está me vendo nesse momento. Talvez você esteja passando por alguma dificuldade. Talvez você esteja passando por algum problema. Talvez igual a Diana, ou pior do que Diana, ou menor do que Diana, não importa. O que importa é que, se você buscar no lugar certo, se você buscar em Deus, se você clamar a Deus, Deus, Ele vai te ouvir. Ai, irmão Eduardo, mas você acha que Deus, com tantos filhos que Ele tem em cima dessa terra, Ele vai atender a minha oração de uma pequenina, de um pequenino? Isso eu tenho certeza, porque Deus, Ele não despreza ninguém, né? Ele está atento para ouvir a voz de todos que se achegarem a Ele. A Bíblia nos diz que aquele que vir a mim jamais lançarei fora. E ainda Jesus nos chama, né? Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Se você está carregando um fardo, se você está carregando um peso, se você está carregando uma grande dificuldade, busque em Deus, ore a Deus, né? E com certeza você vai conseguir o grande milagre. Uma certa feita, Jesus pede aos discípulos que entrasse dentro de um barco e que atravessasse o lago, atravessasse o mar, e eles foram, obedeceram à voz do Senhor. Mas eles levaram Jesus consigo, e a Bíblia diz que Jesus estava deitado no barco. E quando eles chegaram no meio do mar, no meio do lago, se levantou um grande vento e começou a açoitar aquele barco. E eles ficaram perturbados, achando que iam morrer, porque as ondas já tinham começado a entrar dentro daquele barco. E a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que eles foram acordar o mestre. E o que significa esse acordar o mestre? Chamá-lo, né? E como nós chamamos a atenção de Deus? Através da oração, através do clamor, através da nossa petição. Jesus disse em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7, buscai e encontrarei, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Então nós temos que buscar em Deus, nós temos que buscar em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como nós vamos pedir a Deus? Através de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos diz: tudo o que pedirdes na oração, crendo em meu nome, o recebereis. Então, o caminho nosso para chegarmos a Deus é Jesus Cristo. Mas nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que clamar. Por quê? Deus, Ele sabe todas as coisas. Salmo de número 149, a Bíblia diz que Ele sabe das coisas antes que o som da nossa boca saia. Mas Ele quer criar um vínculo de amizade comigo e com você. E quando eu quero ser amigo de alguém, eu não posso ser amigo dela só de olhar para ela. Eu estou olhando para uma pessoa, então aquela pessoa é minha amiga. Não, é através de um relacionamento, através da conversa. E Deus, Ele quer conversar com você, Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer criar um relacionamento, Ele quer criar um elo de amizade. Deus é carente de fazer amizade com o homem. Ele quer fazer amizade com você. Por isso que Ele pede: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, né? Jeremias capítulo 33, versículo 3, diz a palavra de Deus: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes
que não sabes? O Senhor nos chama através da sua palavra, para que nós venhamos ter comunhão com Ele, para que nós venhamos ter um diálogo com o Senhor. E quando nós fazemos isso, quando nós dobramos o nosso joelho, por que nós dobramos o nosso joelho para falar com Deus? Então Deus não ouve a oração se eu estiver de pé, se eu estiver deitado, se eu estiver andando, se eu estiver dentro de um ônibus. Com certeza Ele ouve, mas nós temos que tirar um período de oração com os nossos joelhos dobrados. Por quê? Porque Ele é a reverência máxima, né? Ele é a autoridade máxima no céu, na terra, nas águas. O nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós fazemos isso, nós nos humilhamos diante de Deus, porque nós somos pequeninos. Tem pessoas que se acham tão grandes, né? Mas um pequeno mosquito pode matá-la, né? Como nós vemos o que está acontecendo no mundo hoje. Um pequeno mosquito mata aí um grande homem que talvez até treina, né? Faz musculação e morre por causa do mosquito. Por quê? Porque nós não somos nada, nós somos pó da terra. Mas o nosso Deus, Ele é grande e Ele ama cada um de nós. Ele ama a mim, Ele ama você. Eu posso entender através desse versículo que Ele ouve quando nós oramos a Ele em nome de Jesus, porque Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você quer que a sua oração chegue até Deus, o caminho é Jesus. Diga assim: Senhor, eu peço isso em nome de Jesus. Senhor, eu preciso disso, eu peço a Ti em nome de Jesus. E o Deus lá dos céus, o Deus criador de todas as coisas, com certeza Ele vai ouvir a sua voz, né? A Bíblia nos diz, nos Salmos de número 37, que Ele inclina para ouvir a nossa oração. O nosso Deus, imagine um Deus tão grande, um ser tão poderoso, inclinando-se para ouvir a oração de um pequenino, né? Deus é maravilhoso e essa mensagem está indo direto ao seu coração. Você pode mudar a sua vida, você pode mudar a sua história, porque Deus quer fazer isso, Deus quer que aconteça isso, e por isso você tem que se entregar a Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Jesus Cristo, dobre o seu joelho, busque ao Senhor, aleluia, e você receberá o seu milagre, você receberá a sua vitória, você receberá a sua bênção, independente do que seja. Deus pode te curar, Deus pode te libertar, Deus pode salvar você, salvar a sua família, salvar da condenação eterna. Foi para isso que Jesus Cristo veio, e Ele deu exemplo. Jesus Cristo nos deu exemplo. Todas as vezes Ele orava ao Pai. Quando Ele foi ressuscitar Lázaro, Ele orou ao Pai, aleluia. Quando Ele foi multiplicar os pães, Ele orou ao Pai. Ele falava com o Deus eterno, Ele nos ensinou. E nesse momento estou transmitindo essa palavra ao seu coração, dizendo a você que você pode ter uma grande vitória. Primeiro, aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aí você já tem o caminho, que é Jesus, e você pode se achegar a Deus através de Jesus Cristo. Segundo, você vai dobrar o seu joelho e você vai falar aqui, será ouvido lá nos céus. A palavra de Deus nos garante, né? Nós vemos aqui, neste versículo, talvez você esteja triste, angustiado, com algum problema, com alguma dificuldade, mas o salmista diz: na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. E Ele vai ouvir você com certeza. Eu quero deixar essa palavra ao seu coração e que o Espírito Santo de Deus fale mais com você, que Ele venha falar mais ao seu coração. Que Deus abençoe a todos vocês. Continue aí na programação do programa Semeadores de Fogo, porque Deus ainda tem vitória para entregar na sua mão, tem bênçãos, né? Deus vai falar ao seu coração, você vai sentir a presença dEle. Fique com Jesus, que Ele é tudo em nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos vocês.